Olá, meninas do NCI Mão Branca, Capão Redondo. Eu sou a professora Márcia, professora de bordados. Geralmente nossas aulas são presenciais, né? Todas as quartas-feiras, mas por esse momento que nós estamos vivendo, vamos fazer um período de aulas online. Esse é o meu primeiro vídeo. Não sei ainda. Tem coisas que com certeza aos poucos eu vou melhorando, mas vou fazer o possível para que seja bem proveitoso para todos nós, tá bom? É muito diferente a falta, né, dessa presença. Estar junto em grupo é muito melhor, né? Tô contando aqui com a ajuda da minha irmã para fazer a filmagem, mas vamos lá. Eu escolhi uma peça bem fácil. Vou mostrar ela aqui para vocês. Tá? Esse vai ser o desenho que nós vamos fazer do começo ao fim. Vou falar a lista de materiais que vocês vão usar. Tá? Essa peça, vocês vão poder fazer em vários tecidos, inclusive tecidos que vocês têm em casa já de uso de vocês, tá? Não vai precisar comprar. Eu fiz um pedacinho de tecido que eu tinha em casa, mas eu vou fazer aqui junto com vocês num pano de prato que já estava em uso, tá bom? Só para mostrar para vocês que tá tranquilo o material, tá bom? Então, vamos começar com o material. A gente vai usar um palito de dente, uma agulha. Eu escolhi fazer com lã, né? Porque eu acho até que talvez seja mais fácil vocês terem em casa, que são sobras, né, na verdade. Então, aqui tem lã verde, a lã em 3 tons de rosa, mas pode ser a que tiver em casa, tá bom? É bem pouquinha lã, é só isso aqui que a gente vai usar pra tudo, eu vou falar mais ou menos a medida. Canetas ou lápis, né, é o que ficar mais nítido pra vocês, a gente vai fazer junto. A folha de papel eu vou usar agora para dar demonstração do risco, mas para vocês talvez nem precise, só se quiser treinar mesmo. O bastidor, mas a gente sabe que em aula muitas de vocês usam bordar sem o bastidor, então não é obrigatório ter para poder fazer esse trabalho, tá bom? A régua eu tô colocando só para facilitar, para vocês visualizarem o desenho que eu vou fazer, alguns riscos aqui, tá bom? Mas não é obrigado também, vocês vão ver que a gente consegue fazer sem a régua, tá? Pente de cabelo, no final a gente vai usar, mas isso também vai ser opcional, tá bom? Tesoura, a que tiver em casa, é só para cortar lã. A lã pode ser substituída por linha de meada, tá bom? Linha de meada ou de novelo, a que tiver. O pano de prato, como eu falei, todo pano de prato tem, geralmente, né, todo não, mas geralmente ele tem uma parte que já tá riscado, que já tá enfeitado, e a outra parte tá lisa. Dificilmente um pano de prato tem trabalho dos dois lados. Então, eu vou aproveitar um aqui, que tá em branco, né, eu vou trabalhar com essa parte junto com vocês, tá bom? Então, é um material reutilizado para ficar fácil. Ninguém vai precisar sair para comprar. Agora, nós vamos fazer o risco, tá? Eu vou mostrar o passo a passo de como que eu fiz esse risco. Vocês vão ver que é muito fácil. Esse risco aqui, vamos aproximar um pouquinho para vocês verem bem. A gente vai começar pela base, que é esse risco reto aqui. Nós vamos fazer ele reto no tecido, no papel primeiro, depois no tecido, tá bom? Dá aproximadamente 5 centímetros, eu vou utilizar a régua, mas eu vou mostrar também aqui em dedos para vocês verem, tá bom? Ó, aproximadamente 3 dedos. Se vocês
fizer um pouquinho a mais ou a menos, também não vai dar tanta diferença, tá? Depois, na sequência, nós vamos fazer do centro esse retinho até aqui, né? Vocês veem que é o mesmo ponto. Aproximadamente dá 8 centímetros. Eu medi aqui com os meus dedinhos 4 e mais um, tá? 5 dedinhos, um na sequência do outro, tá? Então, vocês podem medir aí que vai dar certo. Esse é um reto. Pode utilizar lixa de unha, qualquer coisa que seja reto para vocês fazerem o primeiro. Aqui, eu puxei 2 mais inclinados, né? Se quiser também fazer 2 retinhos aqui, também pode. Aí, vocês aproveitam e puxam um pouquinho mais pro lado a base, tá bom? A gente vai fazer esse risco no papel e no tecido e vamos utilizar o ponto atrás. Algumas de vocês já conhecem, mas a gente vai fazer desde o começo para ficar tranquilo para todo mundo, inclusive para as que nunca fizeram aula comigo, tá bom? Então, vamos fazer o risco? Tá? Vou fazer na mesma posição aí para que fica mais fácil para vocês verem. 5 centímetros. Vou passar a caneta também. Aí, depois vou marcar até o centro, que dá 2,5. Tá? Aí, puxo 8 centímetros. Vou puxar pro ladinho aqui. Esse é mais curto, não tem exatamente aqui, eu nem medi, tá? Mas eu sei que ele é mais curto. Tá? Vamos medir? Dá um pouquinho mais de 3 dedos. Tá? Eu tô partindo do centro, mas é opcional, tá bom? Ó, desenho bem simplesinho. Tá? Agora, a gente vai passar esse pro tecido e eu vou passar também a caneta. No tecido, a primeira coisa que eu faço eu vou dobrar, vou esticar bem, né? Que às vezes, se tiver muito guardado aí, dependendo do jeito que passa também, ele tá mais puxado para um lado, puxado para o outro. Então, a gente tenta dar aquela esticadinha aqui básica e vamos dobrar no meio para marcar bem o centro, pra gente fazer esse desenho centralizado. Tá? Vou passar aqui várias vezes meu dedo mesmo, não precisa passar com ferro, só com o dedo já tá ótimo. Só pra gente ter uma referência do centro, pra começar a fazer aquela base lá, tá? Marcou com a dobra? Agora, eu gosto de dar sempre um espaço da barra até onde eu começo a fazer meu desenho, tá? Eu vou dar o espaço de 4 dedos. Esse foi o pinguinho aqui do centro que eu fiz, tá? Mas foi a partir dessa dobra que eu fiz que eu achei esse ponto. Só fiz um pinguinho aqui pra facilitar com a régua. Caneta, quando a gente tem condições de sair para comprar, a gente utiliza a caneta que sai com ferro de passar, que não marca tecido e tudo mais. Só que agora a gente vai usar o que a gente tem em casa. E depois, quando lavar, não vai dar problema nenhum também, né? Então, a gente não se preocupa com esses detalhes no momento. Agora, ó, já fiz o primeiro, vou fazer o de 8 centímetros.
Já vou passar a caneta porque ele já tá fraco demais aqui. Pode ser da cor que tiver, a cor que vocês enxergam também, tá bom? Tá bom, meninas? Então, esse é o primeiro risco que a gente tá fazendo. E vocês já vão ver a sequência no próximo vídeo de como que a gente faz o ponto atrás. Lembrando que uma coisa que eu não avisei pra vocês, que eu vou colocar para facilitar no vídeo, já vou deixar aqui a agulha na linha, né? A linha na agulha. A linha na agulha. Aproximadamente, eu sempre falo para vocês em aula, vocês sabem disso. Eu não gosto que corta um tamanho muito grande, para vocês não fazerem nó. Porque aí a gente fica nervoso e acaba perdendo o intuito da atividade, né? Então, eu gosto de cortar, eu cortei 60 centímetros, que dá 2 voltinhas aqui na régua, ó, praticamente, um pouquinho mais, né? Só que eu gosto sempre de falar para vocês cortarem esse pedaço aqui, que dá praticamente com o braço não abertão, né? Ó, de frente pro corpo, tá esticadinho. Esse tamanho aqui tá perfeito pra gente fazer, tá? Depois, se faltar, a gente vai colocando mais linhas, mas basicamente esse é o tamanho ideal para vocês, tá? Eu utilizei um fio de cada cor para fazer as flores. E no verde, eu cortei o mesmo tamanho 5 vezes, tá bom? Só isso. Então, agora nós vamos posicionar o tecido no bastidor. Não é obrigatório, como eu já falei, vocês podem fazer sem o bastidor tranquilamente, mas como eu vou utilizar, eu prefiro mostrar para vocês como que posiciona também, tá bom? Então, a gente tem as duas partes, a menor vai por baixo do tecido, tá? Só que eu não vou centralizar, eu vou colocar mais próximo aqui do arco o meu desenho, tá bom? Que assim me facilita na hora que eu tô bordando, a não ser que fosse um desenho muito grande, mas aí a gente vai reposicionando conforme ele vai ficando pronto, tá bom? Então, coloquei aqui, agora eu vou colocar a parte maior por cima e regular. Ele tem essa regulagem aqui, eu abro, né, torcendo aqui a orelhinha, coloco por cima, aperto, girando. Tá bom? Se precisar ajustar o tecido, essa é a hora antes de fechar, de apertar mais, tá? Dou uma ajustadinha aqui pra esticar ou não. Não precisa ser tão esticado, não. Tá bom assim. Tá? E aí, ele tá preso, já dá pra começar. Agora, a gente vai pro ponto, que como eu falei, é o ponto atrás. Então, vamos dar continuidade aqui, fazendo o nosso primeiro pontinho atrás. A gente vai começar saindo com a agulha nessa altura aqui, ó, deixando o espaço de um ponto. Eu vou fazer um pontinho maior, porque é lã, né? Não precisa ser tão pequeno, tá? Mas, para explicar o ponto, a gente sempre deixa, nunca sai daqui do começo, a gente dá um espaço de um ponto, que é um tracinho, vou mostrar aqui no papel também. Sai com a agulha aqui, ó, tá vendo?
e volta pra trás, preenchendo até o começo da linha, tá? Então, vou mostrar aqui também no papel, ó. Tamanho de um tracinho, tá? Aqui, onde eu vou sair com a agulha, e volto pra trás. Entro aqui com a agulha, direciono a ponta da agulha por debaixo do tecido, de novo, da distância de um pontinho. Vou dar mais ou menos isso aqui. Fazer maior aqui pra vocês verem, tá? E aí, volta pra trás, encostando no ponto que tá pronto, ó. Aqui que eu vou entrar com a agulha e sair lá atrás no tecido. Aí, é sempre assim, nesse movimento. Vai por debaixo do tecido, direcionando a pontinha da agulha. Sai com ela aqui, encosta aqui, tá bom? Agora, vamos pra parte prática. Eu vou mostrar o ponto pronto aqui também, pra ficar mais fácil. Aqui, ó, pontinho, tá? Sai daqui pra cá, daqui pra cá. Sempre nesse movimento, de lá da frente pra trás, tá bom? Já dei um nó na agulha, na linha, aliás. Sempre troca isso, né? Saiu aqui, vamos pra trás. Tá? Direcionando a distância do ponto. Com o tempo, esse ponto vai ficar cada vez mais parecido, tá? A gente procura deixar ele mais harmônico, né? Frente, completa pra trás. Tá? Aí, todo esse risco que eu fiz, eu vou fazer com esse mesmo ponto. Tá bom? Vou fazer esse pedacinho aqui. E aí, no próximo vídeo, a gente já vai começar a fazer a flor. Pra frente, pra trás. Tá? Depois que vocês pegarem mais prática nesse pontinho, dá pra fazer também sem tirar a agulha. Mas eu tenho que segurar o bastidor de um outro jeito aqui. Por debaixo do tecido, eu consigo posicionar a agulha no ponto, ó. Tá vendo? E aí, eu não preciso fazer o movimento de ir por trás e voltar, tá bom? Agora, olha só como que ficou. Seguindo aquele mesmo ponto, né? Eu só fui preenchendo as linhas que estavam já desenhadas. Ó, foi bem tranquilo pra fazer isso aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer a flor. A primeira flor. Vamos pegar essa aqui do centro pra mostrar. Ela tem, basicamente, o formato de um triângulo, né? Porque a gente parte o desenho daqui e vamos medir para posicionar o palito nas extremidades aqui, nas duas pontas de cima, tá bom? Eu vou fazer na prática que vocês vão ver melhor. Então, aqui tá nosso desenho, né? Vou fazer aqui o desenho do triângulo para ficar mais fácil. Tá? Aqui que vai ser preenchido de linha. Nesses dois pontos aqui mais altos, é onde eu vou sair com o palito, tá bom? No tecido, dá uns 2 dedinhos, ó, da distância da onde acabou o ramo, né, até as pontas do triângulo, tá? Então, não precisa nem usar régua, tá? Eu vou fazer o furinho agora com o palito nesse daqui, venho girando, abrindo a fibra aqui do tecido, vocês já vão ver. Venho com o palito
primeiro faço os furinhos na frente, ó, e depois eu já... 2 pontinhos. Vou dar um pouquinho maior do que isso, deixa eu ver. 2 pinguinhos, praticamente. Aí, eu venho com o palito, abro mais a fibra no furinho. Deixa eu ver. Vou desenhar que fica mais fácil, né? Eu vou abrir os 2 buraquinhos, é bem fácil. Ó, que facilita porque eu vou entrar com o palito de trás pra frente. Vou posicionar assim, ó. Tá? Tá bom? Aí, eu olho aqui atrás pra ver como que ficou. Ele tem que estar mais centralizado, né? Mais ou menos a mesma distância de cada lado. Agora, eu venho com a linha colorida, pode ser a cor que vocês tiverem, tá? Já dei o nozinho na ponta, e eu vou começar o bordado daqui, ó. O primeiro, eu saio onde acabou o ponto atrás. Saio com a agulha. Aí, eu vou dar uma volta por detrás do palito, ó, tá vendo? Sem furar o tecido, tá? Eu vou dar várias voltas aqui. E vou passar por dentro, cada vez que eu fizer esse movimento, eu passo por dentro do primeiro pontinho verde, tá? O último ponto atrás que eu fiz. Porque eu tô prendendo desse jeito minha linha, né? Meu ponto. Tá? Eu venho de novo, ó, passo por trás. Eu vou fazer isso até eu utilizar toda a linha que tá na minha mão, na minha agulha aqui. Tá? A gente sempre lembra de passar por dentro, até porque se a gente não passa por dentro desse verde, o ponto não fica amarrado e ele não vai dar certo. Então, é fácil de saber se esqueceu, porque você vai ver que o ponto vem pra cima, né? Agora, a gente vai só finalizar, ó, sobrou esse pedacinho de linha aqui, já não dá mais pra dar volta. Eu só vou passar por dentro aqui do mesmo pontinho verde pra dar meu arremate. Vou passar 2 vezes pelo ponto verde, tá? Aí, fica aquele balãozinho que a gente tá acostumado pra dar o último nozinho. Eu passo aqui a agulha por dentro desse balãozinho, dou um nó mesmo, tá bom? Ó. Aí, eu puxo, ficou bem apertadinho. E essa linha que sobrou, eu vou colocar pra cima, tá bom? Deixa ela aí. Agora, a gente vai trocar de linha. Vamos usar a linha verde pra fazer aquela parte bonitinha aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai começar com a linha verde, como eu falei. A gente vai deixar a distância, ó, o fiozinho pra cima. Deixar a distância, ó, como eu falei, são 2 dedos praticamente, né? É menos de 1 dedo, essa parte verde, ela vai ser menos da metade. Então, mais ou menos aqui assim, eu saio com a minha agulha, tá bom? A agulha já tá com a linha verde. Saio com a agulha, atravesso, deixo ela reta. Atravesso, seguindo o desenho do triângulo. Então,
a gente vai fazer o primeiro pontinho, vamos dar sequência fazendo os próximos coladinhos e seguindo o triângulo. Então, ele vai afunilando, né? Vai formando um cone. Quanto mais coladinho, mais bonito vai ficar. Porque ele vai tampar bem essa linha rosa. Pode ajeitar com a ponta da agulha, esse primeiro ficou mais largo, então vou soltar um pouquinho esse aqui. Tá, ajeitei, continuo, sempre um do ladinho do outro, tá? Até acabar. Depois eu venho com a agulha, dou uma ajeitada, mas a agulha tem que estar pra cima pra gente fazer isso, né? Cabe mais um aqui pra tampar bem. Tá? Ele abriu um pouquinho, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui por cima, entre um ponto e outro, que vai dar certo também. Porque como ele já tá bem gordinho de lã rosa, chega uma hora que ele começa a ficar difícil de pegar. Mas aí a gente entra entre um ponto e outro e cobre com a linha, tá bom? Minha linha já tá acabando, mas vai dar pra finalizar esse aqui. Vou fazer mais um aqui em cima. Tá bom? Ó. Opa, pegar uma outra agulha que eu tenho aqui pra ajeitar, mas ele ficou bem bonitinho. Agora eu vou cortar, deixar pra dar o arremate depois, que o arremate vocês já sabem, mas eu vou cortar, vou pegar a tesoura aqui. Eu vou cortar essa linha, tá? Agora, antes de tirar o palito, eu corto. Primeiro eu vou cortar essa que tá sobrando, pra não me atrapalhar. E aí, depois eu venho com a ponta da tesoura, seguindo aqui o palito. Cuidando pra eu não cortar o tecido, né? Tá bom? Deixa eu virar aqui. Tá bom. Cortou tudo, né? Agora, eu venho aqui por trás, puxo meu palito, ajeito essas pétalas. E se houver necessidade, geralmente acontece de ter que dar uma parada, mas aí essa parte é bem fácil, né? Só pentear direitinho aí com o próprio dedo e tira alguma ponta que tá bem fora do desenho. Você abre ela, ela vai tampar até os furinhos que a gente tinha feito com o palito. Agora, nós vamos fazer as folhas. Essa folha é bem simples, eu só coloquei 3 fios, 3 pontos, na verdade, né? Eu venho com um pontinho reto, mais longo, pegando desde aqui do ramo até um ponto mais alto, e outros 2 pontinhos que eu faço aqui do lado, um de cada lado, e menores, né? Dá pra ver aqui, né? Aqui também. Um fio mais comprido e os 2 menores. Vou fazer no papel também, que eu acho que facilita.
Eu vou fazer não grudado um no outro. Deixo um espaço, igual sempre de deixar um espacinho entre uma folha e outra. E o outro pontinho seria isso aqui, ó. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aí, eu vou fazer isso nas outras flores também. E aqui, ó, no finalzinho, já grudando na base, eu fiz também a mesma coisa, ó. Só que partindo da base. Então, um fio maior, 2 menores, um de cada lado. Tá vendo? Então, aqui é assim. 1, 2, 3, aqui é a mesma coisa. Fora da folha, né? Tá bom? Então, aqui deu pra entender. Agora, a gente vai pra parte prática. Vou fazer um pouquinho aqui. E aí, depois, a gente acaba essas flores. Deixa eu... E é reto mesmo, tá? Esse daqui eu não tô usando o ponto atrás, eu tô usando só um ponto grandão mesmo. O ponto menorzinho é bem colado no ponto que tá pronto. Esse trabalho vai ficar bem legal em almofada, em capa de almofada, ou mesmo para as capas de agenda que a gente já fez, né? Vai ficar bonito, um caderno, né? A gente tá treinando aqui no pano de prato, e se for em pano de prato, aí eu já aconselho trocar as linhas, né? Mais pra frente a gente pode fazer com as linhas de meada, com a linha de novelo, que vai ficar mais delicado, né? Esse de lã, como eu falei, era só pra gente poder utilizar aquilo que a gente tem em casa, tá bom? Aqui, vou fazer uma aqui já pra flor vizinha aqui. Ainda tenho linha, então não vou nem trocar. Tá bem próximo um pontinho uma folha da outra, não vou nem fazer arremate, eu vou direto. Tá bom? Agora eu vou acabar, então, de fazer essas folhas. E fazer as flores que estão faltando. Agora, eu vou incluir um item que eu não coloquei na lista de materiais, mas que dá também para fazer a flor. A gente vai fazer uma flor, no lugar do palito de dente, a gente vai utilizar o alfinete, tá bom? Já fiz o risco, que foi o mesmo que vocês já viram antes. Vou posicionar do mesmo jeito, de trás pra frente. Então, eu vou virar um pouquinho aqui, o bastidor, encaixo no furinho, na altura do ponto mais alto. Vou ligar no outro ponto mais alto desse triângulo. Vou virar aqui meu bastidor, pra poder fechar. Deixa eu só conferir aqui, né? Um pouquinho mais pra lá ainda. É que esse alfinete, ele não é muito grande, né? Mas quando eu prendo ele atrás, vai dar certinho. Eu já fiz um teste aqui. Tá bom? Ó, a pontinha dele aqui. Eu posso franzir aqui um pouquinho o tecido pra ficar mais fácil pra prender.
prendo ele, então, por trás, estico o tecido de novo. Tá bom? Ele vai fazer o mesmo processo aqui do palito. Agora, a gente vem com a linha, só pra retomar de novo aqui o processo da flor. A gente sai com a agulha bem coladinho no último ponto da linha verde, que é o ponto atrás. O nozinho já tá na linha, ó, bem esticadinho. Passo por detrás do alfinete e sem furar o tecido. No palito, a gente fez a mesma coisa, né? E passando por dentro do primeiro pontinho verde. Vamos ajustar melhor aqui. Ó. Esse pontinho último que eu dei acabou ficando mais apertado do que os outros, mas vai dar certo, tá? Então, eu vou fazer aqui várias vezes. Como eu falei, mais ou menos a medida da linha é a mesma, a flor vai ficar praticamente igual àquela ali do modelo que vocês viram. Tá? Eu não tô contando, quiser contar, pode contar, mas é o que eu disse. Como eu já cortei a linha tudo do mesmo tamanho, então não tô nem me preocupando em contar, tá bom? Ó, passando sem esticar o tecido, sempre por dentro do ponto verde. Eu já vi até um terceiro jeito de fazer a mesma flor. Só que eu achei que esses dois foram os mais tranquilos, assim, pra fazer, explicar e acho que entender também, né? Essa florzinha, ela é bem parecida com aquele pompom que a gente já fez no objeto lá, que foi a lembrancinha de Páscoa do ano passado, né? Tá? Então, aqui eu já vou dar o arremate, que senão já não vou ter mais linha. A linha já tá ficando mais curta, volta. Vou passar 2 vezes, né, pelo mesmo ponto, pra deixar aquele balãozinho lá que eu falei que é onde eu dou o arremate. Ó, ó, dou a voltinha, dá pra ver direitinho aqui o jeito de fazer o arremate. Passo por dentro e seguro aqui com o meu dedo pra puxar esse ponto sem alterar o trabalho. Vou deixar a linha pra cima. Agora, a gente vai fazer a parte verde embaixo da flor, né? Vamos envolver do mesmo jeito que a gente fez aquela primeira. Envolver, seguindo o desenho do triângulo, atravessando aqui pela flor e fazendo menos da metade, né? Abaixo da metade da flor, tá? Essa flor ficou um pouco mais magrinha, porque a lã é diferente da primeira que eu fiz. Eu tô com 3 lãs aqui, 3 lãs diferentes uma da outra. A rosa clarinha vai ficar mais magrinha ainda. Tá bom? Então, vou fazendo um do ladinho do outro, puxando, ajeitando. Tá, uma do lado da outra. Já tá quase acabando, e é sempre assim. Só por último que a gente solta, seja o palito ou o alfinete. Antes de mostrar pra vocês, eu fiz o teste até com a agulha.
agulha, se ela for um pouco mais longa, igual essas que eu tenho usado, dá certo também, só como ela vai ficar solta e a agulha é mais lisa do que o palito, ela pode escorregar, tá? Mas dá certo também. Então, o que a gente tiver mais fácil em casa. Que às vezes alguém vai ter palito, às vezes alguém vai ter o alfinete. Dá pra fazer de todo jeito, inclusive com a agulha de costura. Tá bom? E agora, falta mais um ou dois pontinhos, eu vou ajeitando, puxando. Nos últimos já não dá mais pra ficar do lado, mas eu passo entre um e outro, como eu já tinha feito no primeiro modelo, né? Como ele tá bem grosso e tem um nozinho, ele acaba escorregando. Tá, puxar um pouco. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui pra ver se esse daqui vai ser meu último ponto já. Acho que sim. Vou passar mais uma vez ainda. Puxar de novo. Bom, eu deixo pra dar o arremate depois, que vocês já sabem fazer. E agora, de novo, a gente vai cortar. Pra cortar, é a mesma coisa do primeiro modelo, ó. Agora tá mais fácil ainda de enxergar. Vou cortar esse que tá sobrando. Depois a gente acerta ele melhor. Ó, eu passo aqui no meio. Vai dar pra enfiar a tesoura bem colado no alfinete. Ó, de um pique só, praticamente tirou tudo. Tá? Tá bem soltinho já. Tá vendo como que essa é mais magrinha? Agora eu vou mostrar, vou soltar aqui e vou mostrar o que que eu faço com o pente. A última florzinha eu vou fazer sozinha, porque é o mesmo processo. E aí, vou fazer só as últimas duas folhas, e aí a gente conversa um pouco, tá bom, meninas? Tá, pode só... Agora, eu vou só tirar essa rebarbinha aqui, que tá a mais, e mostrar o pente. Eu falei que o pente é opcional, por quê? Porque tem gente que gosta mais da florzinha do jeito que ela tá aqui, ou penteada. É de gosto, né? Então, eu venho com o pente, ó, e vou pentear. Pode ser também com a agulha. A própria agulha, a gente vai abrindo as fibras da linha, tá bom? A gente vai fazendo isso várias vezes, que vai ficar bem como um pompom, bem abertinho, fofinho, tá bom? Quanto mais fizer, mais fofo. Depois acerta com a tesoura. Agora, o bordado tá praticamente acabado, só falta aquelas duas folhinhas, que é uma de cada lado que eu vou fazer aqui, e a gente já tá finalizando o trabalho, tá bom? Então, como eu falei, eu deixei para fazer maior do que as outras a folhinha, essa daqui da base, até para criar um efeitinho mais cheio na peça. Tá bom? Do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, vou fazer um pontinho menor, um de cada lado. Aí, dessa vez, eu tô indo com a linha bem embaixo, tá? Quase encostando lá na base.
ficou mais como uma graminha, né? Uma grama e não uma folha, tá bom? Tá bom? Aí, a gente vai finalizar aqui dando um arremate. Aquela voltinha lá que vocês já sabem. Esse eu acabei deixando com alguns nós atrás. Em outro vídeo a gente pode fazer o trabalho todo sem nó, porque algumas meninas aprenderam e outras ainda precisam ver como que é esse processo de trabalhar sem os nós, tá bom? Então, eu vou prender aqui, dei um nozinho apertado, vou passando aqui por esse trabalho que já tá pronto, corto. Agora, eu vou soltar do bastidor, tá? Vou descachar aqui. Ó, que lindo que ficou. Dá pra fazer mais, dá pra encher, dá pra fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui a gente aprendeu como que são feitos, como são feitas as flores, como o ponto atrás, né? Para algumas relembrarem, outras aprenderem. E foi o nosso primeiro vídeo, né? Então, eu gostaria que vocês mandassem a opinião de vocês, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, o que dá para melhorar, quais peças vocês gostariam de fazer, todas as sugestões possíveis que vocês puderem me mandar, tá bom? No primeiro a gente faz meio atrapalhado, no próximo, quem sabe, vai sair melhor, tá bom? Mas eu espero que vocês façam e me mostrem. E vamos tirando as dúvidas em áudios dentro do grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo grande, tô com saudade e logo, logo a gente vai fazer pessoalmente. Tchau!